Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Como de costume, todo ano, após a realização dessa avaliação diagnóstica, eu volto com as questões para a sala de aula e as corrijo para que cada aluno possa tirar suas dúvidas. É uma prova muito bem elaborada e nela dá para a gente explorar muitas habilidades. Olha, a primeira questão diz o seguinte: em uma academia de ginástica foram oferecidas duas novas modalidades de aula, dança e yoga em 3 turnos. Nessa academia, os alunos interessados em frequentar essas aulas fizeram uma inscrição em que deveriam optar pela modalidade e o turno de sua preferência. A tabela abaixo apresenta o número de alunos inscritos nas duas modalidades em cada turno oferecido pela academia. De acordo com os dados dessa tabela, qual foi o total de alunos inscritos no turno da noite? Veja só que questão fácil! Que questão fácil, não é mesmo? No turno da noite, veja, o turno da noite está nessa linha. Todos os alunos que estão nessa linha são esses 22 mais esses 12, que dá 34. A alternativa correta, letra B. B de bom demais, né? Matemática é muito simples. Agora, a próxima questão, a número 28, diz o seguinte: um ventilador e uma cafeteira custam juntos R$ 140 em uma loja. O preço de 5 desses ventiladores é igual ao preço de 2 dessas cafeteiras. Considere X como sendo o preço do ventilador e Y o preço da cafeteira. Qual é o sistema de equações que possibilita calcular o preço do ventilador e da cafeteira? Outra questão muito gostosa de ser resolvida. Já disse aqui, olha. Considere X como o preço do ventilador, então ventilador X. E considere Y como o preço da cafeteira, né? Cafeteira Y. Então ficou simples. Quando diz aqui que um ventilador e uma cafeteira custam juntos R$ 140, basta somar X mais Y igual a 40. Basta somar o valor do ventilador que foi chamado de X com o valor da cafeteira que foi chamado de Y e igualar a 140. Simples assim. Agora, depois diz o seguinte: o preço de 5 desses ventiladores que são chamados de X, é igual a 2 cafeteiras, que são chamadas de Y, igual a 2Y. Então aqui eu tenho o sisteminha, X mais Y igual a 140, olha, confere. 5x igual a 2y, confere. Então a alternativa correta, letra A. A questão número 29 é uma questão muito interessante, aborda aqui geometria plana, cálculo de área. Carlos comprou um terreno retangular cujas medidas estão representadas no desenho abaixo e no centro dele construiu uma casa de base também retangular medindo 6 metros de largura por 16 metros de comprimento. Ao redor da casa, ele plantou grama de forma a cobrir todo o espaço que sobrou do terreno. Quantos metros quadrados de grama Carlos plantou nesse terreno? Então, aqui foge um pouco da prática. Primeiro, quando você constrói uma casa, o telhado ele excede um pouco as paredes, né? Você não vai fazer uma casa que o telhado vai estar rente com a parede. Pode até fazer, mas aí vai molhar a parede toda quando chover e tal. Geralmente o telhado excede aqui uns 60 centímetros. Eu já trabalhei de pedreiro, de mestre de obras, e eu sei que é de 60 centímetros até 1,5 metro para proteger a parede. Mas vamos supor que seja assim, né? Então nós vamos calcular a área total, que é 20 metros por 10, né? Olha, que tem comprimento 20 vezes 10, que dá 200. Vamos calcular a área da casa, que são 16 metros por 6 de altura. 6 vezes 6, 36, elevei 3. 6 vezes 1, 6 com 3, que elevei 9. 96 metros quadrados. Se você pega o todo e tira 96 metros quadrados, que é a parte que não tem grama, 10 menos 6, 4, mas para esse 0 virar 10, eu tomei um emprestado aqui que não tinha, já tinha tomado um emprestado aqui, e aqui virou 10, emprestou para aqui, virou 9, menos 9, 0. Esse tinha tomado um emprestado desse, que ficou valendo só 1. Então, 104 metros. A alternativa correta, letra C, de casa. A questão número 30, também é uma questão muito fácil. É isso aí, Zé Joinha, é uma questão muito fácil, não é mesmo? Observe o número racional no quadro abaixo. Uma fração que representa esse número é qual? Veja bem, basta você saber o seguinte: passou uma casa após a vírgula, é o quê?
decimal. Então, uma casa após a vírgula, décimo, duas casas centésimo, 3 milésimo e assim por diante. Como aqui só tem uma casa depois da vírgula, tem que ser décimo, ou seja, 125/10. Alternativa correta, letra D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 31, muito interessante, ainda em geometria plana, diz o seguinte: Gabriel vai calcular o diâmetro da circunferência de centro F representada abaixo. Para encontrar a medida do diâmetro dessa circunferência, ele deve somar as medidas de quais segmentos? Então, você sabe o que é diâmetro? Diâmetro é o dobro do raio. Por exemplo, se essa parte aqui é o raio, o diâmetro é o dobro. Mas aqui eu tenho esse segmento que é também raio, ou seja, do mesmo comprimento desse. Então, se eu distender ele aqui, eu fico tendo o diâmetro, que é essa parte que vai daqui até aqui, que é a soma do segmento FG com o segmento FH, porque se eu pegar esse FH e distender aqui, ele cabe certinho aqui. Então, a alternativa correta, letra A. A questão número 32, a última aqui dessa videoaula, porque vou dividir em videoaulas para não ficar cansativo, né? Diz o seguinte: observe a expressão numérica no quadro abaixo. O valor dessa expressão melhor se aproxima de qual número inteiro desses aqui? Então é preciso a gente trabalhar com aproximação. Quanto que é a raiz de 7 aproximadamente? Veja, se eu faço 2 vezes 2 dá 4, a raiz de 4 é 2. Se eu faço 3 vezes 3 dá 9, a raiz de 9 é 3. Então está entre 2 e 3. Vou tentar um valor aqui 2,7, que está mais perto de 3 que de 2. Por quê? Porque isso aqui está mais perto de 9 do que de 4. Então, 7 vezes 7, 49, elevei 4. 7 vezes 2, 14, 4, 18. 2 vezes 7, 14, elevei 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 9, 12, elevei 1 com 1, 2 com 5, 7. Duas casas após a vírgula, duas casinhas após a vírgula. Então é aproximadamente, esse tiozinho quer dizer aproximadamente, não é o tiozão não, viu? Tiozinho. 2,7, um pouquinho mais, né? Então o valor dessa expressão vai ser o quê? 3 vezes o valor de raiz de 7, que é aproximadamente 2,7, um pouquinho mais, né? Mais raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Então, 3 vezes 7, 21, elevamos 2, 3 vezes 2, 6 e 2, 8, 8,1. Com 1,4, veja os inteiros, 8 mais 1, 9, os decimais, 1 mais 4, 5, 9,5. Como aqui diz que se aproxima, então esse número se aproxima de quanto? Se aproxima de 9, né? Porque é 9,5. Aqui, se você verificar, passou um pouco de 7, por isso que aqui passou um pouco de 9. Aqui ficou faltando muito pouquinho para 2, já aqui passou bastante de 7. Diz aqui o problema que se aproxima. Então 9,5 é aproximadamente 9, né? Alternativa correta, letra C. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar... Curte o canal do vovô e dá um like! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.